Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao assunto dos vídeos que é autoconhecimento. Por que isso é tão importante? Porque isso nos dá conteúdo para que a gente possa se posicionar com relação às coisas que acontecem em nossas vidas, tanto externa quanto internamente. E por que isso está sendo tão falado agora e por que é tão importante isso agora? Porque parece que agora uma grande parte da população está acordando e tomando consciência de que muitas coisas que nos foram ensinadas, que nos foram impostas, que nos são cobradas diariamente, não têm sentido. Por que não tem sentido? Porque não trazem bons resultados. O que seria ter um bom resultado para nós, humanos, né? Não nos deixam felizes, não nos trazem paz, não nos faz com que a gente se sinta dignos, com que a gente se sinta respeitados, né? E hoje em dia a lista disso está bem grande, né? Então eu acredito que seja o momento certo da gente começar a questionar tudo, tanto os nossos sentimentos com relação a nós mesmos, quanto as coisas que estão aí do lado de fora, acontecendo a todo momento, que a gente fica sabendo através de notícias e fica aterrorizado com tudo que tem acontecido, de como o ser humano está desconectado dele mesmo, o quanto é que ele não se respeita, o quanto é que ele responsabiliza os outros pelas coisas que acontecem na vida deles, né? Então isso foi ensinado para nós, né? Foi ensinado para nós através dos nossos pais, através da religião, que nós temos que pensar sempre no outro, no outro e no outro. Não foi ensinado para nós que a gente tem que pensar primeiro na gente. Se isso tivesse sido ensinado, provavelmente as coisas não estariam como estão, né? Se as pessoas aprendessem a se respeitar, provavelmente não aceitariam desrespeitos, não aceitariam diferenças no tratamento, né? Mas é uma coisa que já faz parte da civilização, né? O que importa é a gente perceber que isso não serve mais, tem que mudar. E essa mudança tem que partir de nós. Cada um tem que ter essa consciência de que depende de você a mudança. Depende de como você vai começar a agir daqui para frente com relação a vários assuntos que eu vou tentar abordar aqui com vocês. Então vamos começar falando sobre a educação, né? A educação nas escolas, por exemplo, a gente já comentou que uma mudança interessante seria a colocação de profissionais da psicologia dentro das escolas para que as crianças desde muito pequenas já tivessem um, uma supervisão, né, de um profissional que ficasse ali observando, conversando, ensinando, tendo contato com as crianças pelo menos uma vez na semana, nem que fosse 1 hora por semana, falando sobre o amor próprio, sobre a inteligência emocional, para que assim fosse trilhado o caminho do autoconhecimento desde muito cedo e, com certeza, daqui a alguns anos nós vamos ter aí cidadãos muito mais capazes, seguros e que se gostam muito do que temos agora, né? Se a gente for olhar para o que está acontecendo agora, realmente tem muita coisa a ser mudada, né? Principalmente essa maneira de que algumas pessoas têm de tratar os outros como se fossem diferentes, como se fossem menos, né? Então nós temos que primeiro entender que somos todos iguais e que enquanto todos não estivermos bem, nada estará bem, né? Não adianta você estar feliz ali dentro da tua casa, com a tua comida, com a tua família e saber que milhares de pessoas estão passando muitas necessidades e que essas pessoas são iguais a nós, né? Elas merecem as mesmas coisas do que nós e que o ser solidário faz parte do desenvolvimento, faz parte da evolução. Então agora o mundo está assim causando situações que mexem com países, mexem com indivíduos, né?
mexem no sentido de fazer com que eles tomem uma atitude, porque nós estamos chegando a um ponto de saber que algo realmente tem que ser feito e que eu tenho que fazer isso. Não é o outro que tem que fazer. Eu não posso ficar esperando que o outro faça. Eu tenho que arranjar uma maneira de fazer a minha parte, né? Se cada um pensar dessa maneira, com certeza nós conseguiremos aí muitas felicidades pela frente. Mas vamos falar então da educação que nós recebemos dos nossos pais, né? Então elas vêm recheadas de histórias dos nossos antepassados ali que vão ultrapassando gerações com crenças, com ensinamentos que, se a gente for parar para analisar, a gente percebe que não nos deixa muito felizes, né? Tanto que existem pessoas que querem sair de perto de suas famílias porque realmente não se sentem respeitadas dentro das suas próprias casas. E é justamente isso que a gente tem que começar a pensar em mudar, né? Como? Aí entra o autoconhecimento, que a partir do momento que você trabalha você, que você conhece você, você consegue se posicionar. E a gente tem que entender que a família é o primeiro núcleo do qual a gente faz parte. Então, se nós conseguirmos resolver todas as questões que aparecem dentro do nosso ambiente familiar, né, nós vamos conseguir resolver qualquer coisa que nos aconteça fora desse ambiente familiar. No setor profissional, no setor acadêmico, no setor amoroso, no setor individual, né? Só que muitas pessoas preferem sair de perto dos seus pais, por exemplo, porque não conseguem se posicionar para eles, né? Isso precisa ser mudado. Isso vem do quê? Vem de uma hierarquia antiga, né? Onde exigiam respeito e obediência. E se a gente for pensar que se a gente criar hoje uma criança só para obedecer, que é o que aconteceu com muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas com 60, 70, 80 anos aí que passaram a vida obedecendo, né? E não aprenderam a pensar, não aprenderam a fazer escolhas. Então nós temos que começar a nos conhecer para que a gente possa se posicionar e fazer as nossas escolhas e mostrar, inclusive para os nossos pais, ou para os nossos professores, ou para os nossos superiores, né, em qualquer instância, que a gente tem o direito de falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, e esse falar pode colaborar para que as coisas fiquem melhores, né? Então nós temos que sair do nosso silêncio e começar a tomar atitudes, né, em todos os ambientes que a gente participa. Então, dentro da nossa família, com os nossos pais, com os nossos filhos e vice-versa, ter diálogos com mais clareza, com mais posicionamento, sem medo, sem se preocupar com a hierarquia. Nesse momento a gente deve tirar essas etiquetas, né? Pai, mãe, superior, chefe, e tratar o outro como uma pessoa. Antes de tudo, ele é uma pessoa. E é isso que a maioria das pessoas esquecem em vários relacionamentos, né? Então nós precisamos nos autorresponsabilizar pelo que nos acontece, para que as coisas comecem realmente a mudar, porque o outro vai fazer por ele, nós devemos fazer por nós. Inclusive, pedir, né? Pedir para que as coisas mudem em termos políticos, por exemplo, em termos religiosos, né? Não vai adiantar. Vai adiantar a gente começar a mudar, tirar as etiquetas antigas, começar a deixar as coisas sem etiqueta para saber que conteúdo tem ali e não o que realmente tinha que ser, como tinha que ser. Nós temos que descobrir como é que nós conseguimos fazer da melhor maneira para que nós consigamos viver esses relacionamentos todos mais felizes, né? Porque a gente já percebeu que a gente não consegue mudar o outro,
e nem as situações de uma maneira geral, né? Não adianta a gente falar, nós temos que mudar. A gente tem que usar o pronome na primeira pessoa. Eu tenho que mudar. Se eu não estou satisfeito, eu tenho que mudar. Mas com que? Por que ficar revoltado e querer mudar tudo? Não é uma revolta, é uma constatação de muitas coisas que estão sendo repetidas aí no dia a dia e que a maioria das pessoas não está feliz.